Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto hoje é liderança e eu trago para vocês um resumo de um livro de 2012, Leadership All You Need to Know, David Pendleton e Adam Furham. E é um livro que não tem tradução em português, e aí eu sigo a proposta do canal, democratizar o conhecimento, trazer conhecimento para a galera que não lê inglês, que não teria acesso a esse conhecimento, por isso eu vou detalhar as principais ideias de cada capítulo do livro. O título, o livro e o título, eles combinam porque realmente ele procura trazer as principais questões relativas à liderança, as principais perguntas que você pode se fazer em relação à liderança. Indo para o primeiro capítulo, que é a história da liderança, ele realmente vai pontuando a evolução do conceito, as diferentes abordagens teóricas que fundamentam a liderança, passando daquela noção do líder como de dominação, de controle, até abordagens mais inspiracionais, mais de cocriação, que são as abordagens mais modernas. O número de seguidores dele vinha da autoridade, era natural, depois passou a ser um processo mais de negociação entre pessoas, depois para um processo de inspiração e depois agora mais para um processo de cocriação. A liderança, junto com os outros, as abordagens teóricas vêm acompanhando, vêm se desenvolvendo nessa linha. Ele destaca também nesse capítulo uma coisa que é fundamental, que é a questão do propósito, a visão, o impacto disso, o papel disso nos times. Muito importante citar que esse é um livro teórico, ele não é um livro fácil de ler, ele tem várias abordagens teóricas, tem pesquisas que embasam essas descobertas e, portanto, é um livro bastante sólido. O capítulo 2, ele trata do impacto dos líderes ou da liderança nas organizações. Eu até já fiz um vídeo abordando alguns desses conceitos, eu vou colocar um card aqui em cima, em algum lugar aqui, com esse vídeo. Também aborda essa questão da mudança de um líder mais heróico, na visão de um líder mais heróico, para um líder que é mais um influenciador, mais um catalisador das equipes. O impacto da liderança vem na capacidade também desse líder mudar o clima, ele desenvolver um clima favorável, uma cultura organizacional favorável, de modo que ele motiva os funcionários motivados aumentam a produtividade, com esse aumento de produtividade, essa motivação, os clientes vão ficar mais satisfeitos, a organização consegue mais lucro e consegue mais crescimento. Seria basicamente o impacto da liderança, por isso que se investe tanto em liderança, em cursos de liderança, no desenvolvimento de líderes nas organizações. O capítulo 3, ele apresenta um modelo teórico que ele chama de Primary Colors of Leadership, que na verdade seriam as cores primárias da liderança, que seriam as 3 abordagens principais, os 3 campos principais da liderança, ou os 3 domínios principais da liderança. O primeiro campo deles é o campo estratégico, em que o líder ele define o rumo, a direção da organização, ele define a direção estratégica da organização, ele planeja e organiza, ajuda a planejar e criar alinhamento, ou seja, com o que foi planejado, com o que é executado, as pessoas têm que todo mundo remar na mesma direção. Se cada um começar a remar num lugar diferente, a organização não consegue atingir seus objetivos. Tem uma dimensão outra interpessoal, que é de construir relacionamentos dentro das organizações, uma dimensão de trabalho e equipe dentro dessa relação interpessoal, compartilhada com a outra dimensão, que é a dimensão operacional, em que a entrega dos resultados se faz nessa dimensão operacional. E aí, um insight muito interessante desse capítulo 12 é que ninguém é bom ou consegue ser bom em todas essas dimensões. Daí a importância de construção de times em que as pessoas se complementam, essa abordagem mais interessante hoje da liderança da organização. É o líder ser capaz de construir times complementares. O capítulo 4, ele fala isso, as 5 tarefas principais da liderança. E é muito interessante o insight que isso também, como tudo na vida, tem que ser balanceado. Que, em exagero, essas 5 funções básicas, elas podem causar prejuízo à organização. Explico. Uma delas é inspirar. Então, o líder tem que inspirar a organização e assim as pessoas têm uma visão, um foco e conseguem ter resultados. Muito de inspiração, ou seja, o líder toda hora tendo ideias e gerando, hora vai para um lado, vai para o outro, pode levar a um processo de confusão na organização em que você não consiga ter um foco para conseguir realizar as coisas. E justamente a segunda tarefa do líder é dar foco para a organização para que ela consiga realizar o que se propôs. Um exagero em dar foco resulta aí no microgerenciamento, em que tem foco demais e a pessoa quer controlar absolutamente tudo. Isso também é prejuízo, não é bom para a organização, nem bom para o líder. Uma terceira tarefa é a questão de capacitar, ou seja, a tarefa da liderança é capacitar, desenvolver pessoas. Por essa abordagem, você procura cada vez mais empoderar as pessoas, façam com que elas mesmas resolvam os problemas. O exagero disso, principalmente de uma forma abrupta,
muito rápida, mais que a organização consiga desenvolver, simplesmente o líder abdica de fazer, não, vocês se resolvem aí, eu estou aqui só para ajudar, mas não estou muito envolvido. Isso é uma abdicação do papel dele de liderança, isso também não funciona. Outra tarefa da liderança é recompensar, ou seja, feedback positivo, os melhores são recompensados. Isso, em exagero, muito de recompensa acaba a manipulação, que a pessoa fica totalmente dependente daquela recompensa, quero mais recompensa, e você acaba manipulando, porque as pessoas ficam dependentes dessas recompensas. E a última tarefa seria a de estimular a aprendizagem, também faz parte do desenvolvimento das pessoas, um papel reconhecido da liderança. Então isso redunda que você ensine as pessoas a analisar, a pensar. Muito disso causa o que se chama de paralisia pela análise, né? Ao contrário da extinção pelo instinto, segundo Mintzberg, em que as pessoas param, tem que analisar tudo, tem que analisar antes de tomar as decisões. O processo de análise tem que ser condicionado à decisão que você vai tomar. Você não pode demorar demais para tomar as decisões. O capítulo 5 é muito interessante porque ele trata uma coisa que muita gente tem dúvida. Consigo ser um líder perfeito, completo, e é impossível. Tem embasamento, tem argumentos aí lógicos, empíricos e psicológicos que ninguém consegue ser um líder completo. Logicamente porque muitas dessas habilidades são antagônicas. A gente acabou de ver uma pessoa inspirar, ter outras direções, contrasta muito com o foco. Então, às vezes, a pessoa tem essa tendência a inspirar mais, ter mais ideias, mas não tem muita disciplina para conseguir levar as coisas adiante, não tem aquele foco. Então, são duas coisas consideradas um pouco antagônicas. Tem argumentos empíricos por conta das pesquisas que demonstram que os executivos, quando fazem testes de liderança, os scores deles são variáveis, ninguém consegue pontuar bem em todas as dimensões. E psicológicos por conta que as pessoas e os líderes têm diferentes perfis comportamentais que levam-os a desempenhar determinadas tarefas melhores que outros. A gente vai ver, tem um capítulo dedicado, o 8, se não me engano, que é o perfis comportamentais. O capítulo 6, ele apresenta o papel da liderança na construção de equipes. E aí ele ressalta que, como líder, o comportamento do líder, como ele vai agir, depende do repertório comportamental dele e das ameaças externas, que podem ser muitas. O líder, já foi falado, o líder não tem todas as habilidades, então ele depende desse time, ele depende da capacidade dele de formar esse time que seja complementar, e quanto mais complementar, maior é o repertório comportamental do time, não vai ser dele, para poder agir em relação a essas ameaças, essas mudanças que vão exigir que o time também mude ou adote determinadas providências. Nisso aí, tem a capacidade do líder de formar uma visão comum, de alinhar o time. Em geral, líderes têm capacidade, deveriam ter um ego baixo, um ego mais baixo. Então, os líderes têm que ter uma capacidade de autopercepção, deles se perceberem, abertura para novas ideias, porque o time vai dar novas ideias e o líder tem que estar aberto para essas novas ideias. Uma capacidade de levar uma segurança do time, que as pessoas vão olhar para o líder e vão ver a segurança. Elas buscam no líder algum tipo de segurança. O líder tem que ser capaz de passar isso para elas. Uma capacidade de reagir sob pressão. Da mesma forma, as pessoas vão olhar se você, como líder de equipe, como você reage sob pressão. Reagindo mal sob pressão, perde confiança, perde o time. Bons líderes que têm capacidade de formar e manter times, bons times, boas equipes, consegue, inclusive, gerar um microclima, mesmo, você deve ter visto isso mesmo em organizações, que o clima não é lá tão bom, mas aquele lugar, ele tem um clima bom, todo mundo quer trabalhar ali por conta do líder, por conta do clima que ele consegue criar ali. O capítulo 7 traz um tema muito interessante, que é a relação de inteligência com liderança. E é contra-intuitivo. Definitivamente, as pesquisas mostram que não há relação entre inteligência e liderança. Consequentemente, o líder não necessariamente tem que ser a pessoa mais inteligente para ter a capacidade de liderança. A capacidade de liderança estaria mais ligada a coisas que as pessoas associam como múltiplas inteligências, embora o autor cite várias pesquisas que não existe essa coisa de múltiplas inteligências, não se conseguiu demonstrar ainda, embora seja uma teoria muito popular, não tem uma demonstração cabal disso, e o sucesso estaria mais ligado àquelas abordagens mais ligadas à inteligência emocional, embora também esse conceito tenha se tornado muito amplo, e na verdade seria mais um conjunto de habilidades sociais, intrapessoais e interpessoais. Então, na realidade, um QI alto não significa nada para liderança, uma habilidade social ou habilidades sociais, não chamando isso de inteligência emocional, também redunda em maior sucesso na liderança. Gente, o capítulo 8 ele trata da personalidade, um capítulo muito interessante, trata da relação entre personalidade e liderança. E o capítulo já começa com aquela pergunta: o líder nasce feito, nasce pronto, ou ele aprende? Ou seja, você é capaz de aprender a liderar? E a resposta é sim, você pode aprender a liderar. Pesquisas indicam que somente 30% da liderança é nata, o resto é aprendido, você pode desenvolver.
Óbvio que essas pessoas que já têm os 30% natos, eles vão ter uma maior facilidade, podem se tornar líderes muito mais facilmente, mas todos podem aprender a liderar. A personalidade do líder, em vários testes, ele aponta como 16% da eficácia, né, da efetividade do líder pela personalidade dele. Porque a personalidade dele vai definir o estilo de liderança, uma preferência do estilo de liderança, que se implica em comportamentos, né, essas duas coisas estão muito relacionadas, que vão repercutir nos funcionários, na motivação dos funcionários, consequentemente no desempenho da equipe, gerando assim os resultados. Esse capítulo tem uma parte muito interessante sobre o lado escuro da liderança, a liderança tóxica. Ele é tão interessante que eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente disso. E como seria a personalidade do líder? Um traço básico é a extroversão, aquele modelo lá do Jung, introvertido e extrovertido. Líderes são extrovertidos ou têm que ser extrovertidos, mesmo que eles tenham uma característica introvertida. Eles têm que manifestar, porque essa manifestação ela é gregária, agrega as pessoas. Eu vi isso muito. Um líder, um dos maiores líderes que eu conheci, ele era muito gregário, as pessoas tinham ele como uma referência, conseguia juntar as pessoas. Então isso é considerado uma habilidade, um traço de personalidade do líder. Mas na maioria dos casos, o que se existe do líder é não extremos de personalidade. O líder não pode ter características muito extremas de personalidade, o maior desses traços de equilíbrio tem que ser nas emoções. Não se espera do líder extremos de emoções, nem frio demais, nem emotivo demais. Espera-se que o líder seja consciencioso, entendido aí como organizado, eficiente, prudente, responsável. O líder tem que ser aberto a novas experiências, essa é uma das características aí que se espera do líder, considerando os tempos atuais, em que há muita mudança, inovação, então o líder tem que estar aberto para que ele consiga adotar mudanças necessárias para que as organizações sobrevivam. Uma das características é ser agradável, entre aspas, entendido aí como compassivo, capaz de ser empático. Isso vem ganhando tendência, embora ainda haja muitos líderes competitivos, arrogantes, políticos, manipuladores, mas essa tendência ela vem se consolidando ultimamente como um traço necessário ou desejável para o líder. E finalizando, um traço que aí eu já falei, eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso, vou deixar aqui, que líderes falham. Líderes não têm medo de falhar, não têm medo de errar. Eles entendem isso como aprendizado e não param. Eu errei, aquilo se torna não um obstáculo, uma pedra no meio do caminho, mas uma coisa que eles usam para avançar. É isso aí, gente. Leadership, All You Need to Know, resumo do livro muito interessante, muito consistente teoricamente, se você quiser dar essa base teórica para a sua liderança. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!